Olá, nós estamos iniciando mais uma série de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Eu sou Amália Rocha, jornalista, e eu estarei com vocês no programa desta noite. Você pode acompanhar este programa pelo Viva e Eduque, canal 897 da Soul TV, pelo aplicativo Viva e Eduque, que você pode baixar na loja de celulares Android e iOS, e também pelo canal do YouTube da Associação Viva e Deixe Viver. Arte e terapia, o poder transformador na abordagem educacional. Para falar sobre este tema, nós convidamos a educadora e escritora Natércia Lacerda, formada em psicologia pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e em arte e educação pelo Ateliê de Artes Plásticas Hélio Rodrigues. Ela tem se dedicado à infância, trabalhando com brinquedos, brincadeiras, literatura, artes plásticas e teatro. Natércia, é um prazer enorme recebê-la aqui no nosso programa. Tudo bem? Prazer é todo meu, Amália, e todo o grupo, do Vive e Deixe Viver, de toda a equipe. É um prazer estar aqui. Estou aqui pronta para responder o que vocês tiverem curiosidade de conhecer. Tá certo. Vamos começar então com a definição do que é exatamente a arte terapia e como ela difere de outras formas de terapia, pode ser? Pode ser, pode ser. Então, assim, eu, na verdade, assim, eu fiz psicologia, trabalho com artes de maneiras diferenciadas, né, com artes plásticas, com teatro e com idades diferentes, né, desde crianças pequenas até adolescentes, enfim. E eu acho que, assim, a arte, ela está sempre presente, é importante que ela esteja sempre presente nos processos de educação. É assim que eu sempre atuei, né? Porque a arte traz linguagens diferentes que, que são muito flexíveis no sentido de que as pessoas têm caminhos diferentes de expressão, né? Então, eu acho que num processo educacional, não só os conteúdos que são necessários, né, para a gente repassar, compartilhar, ensinar e aprender junto, né? Porque ensinar é sempre aprender junto também, né? E ir refazendo, né, o seu próprio jeito de trabalhar, de abordar. Então, eu acho que assim, a arte, a educação e a pessoa que está intermediando esse processo precisa estar muito aberta a diferentes linguagens, abertas a diferentes expressões das pessoas com que a gente está lidando e levando o conhecimento que não é só nosso, mas é também ser sempre aprendiz, né, junto com o grupo ou com a pessoa individualmente. Na sua opinião, você acha que a arte terapia então contribui para o desenvolvimento cognitivo e o desempenho acadêmico das crianças? Olha, eu acho que a arte sempre contribui. Eu acho que a arte é um eixo do estar no mundo, né? Mesmo que você não seja um artista, mesmo que a arte são as diferentes formas de olhar para o mundo, né? Sejam elas através do desenho, através do teatro, através do corpo expressivo, enfim, das diferentes linguagens. É, eu não consigo ver o mundo sem a arte estar atravessada. E isso não quer dizer que a pessoa precisa ser um artista. É isso, o jeito de repente, você cantar para vender vassoura passa muitas vezes aqui. Então, outro dia, por exemplo, eu estava num banco e o rapaz que estava me atendendo, ainda existe funcionários para atender, ele, enquanto preenchia um papel, ele cantarolava.
Então, assim, a arte estava ali, né? Junto com ele, naquele fazer tão mecânico, né? Naquele atendimento que poderia ser totalmente frio, mas que já foi mediado, né? Por uma música, leve música, né? Que ele cantava. Então, eu acho que, principalmente nos processos terapêuticos, nos processos educacionais, eu acho que a arte ela favorece a diferentes olhares sobre a mesma questão, e com isso o aprendizado e as relações elas vão se ampliando e tomando corpo. Eu tenho lido muito, eu até estou com uma neta agora de 4 meses, eu tenho lido muito sobre a importância do brincar, né? Você falou da pessoa que estava lá e cantarolando, quer dizer, tem muito a ver também com o que a gente vivenciou e viveu na infância, né? Então, essa coisa de você ser uma pessoa assim ou de outra forma, mais alegre ou mais contida, tem muito a ver com o que a gente vivenciou e até com essa questão de como é que você lidou, né? Como é que você viveu a sua infância, né? A importância do brincar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Já que você É, brincadeiras, brinquedos, crianças. é, enfim, mas, por exemplo, no meu livro A Casa e o Mundo Lá Fora, né, que eu apresento as cartas que Paulo Freire escreveu para mim quando eu era uma menina de 10, 11 anos, enfim. É, ele diz numa determinada carta assim: cresça, mas não deixe de ser a menina que brinca hoje, não deixe, brincar faz parte da vida, né? E ele mostrava através das cartas como ele brincava. Ele estava escrevendo a pedagogia do oprimido, estudando a beça com muitas pessoas, e ele parava para um respiro. Vou escrever para ela, vou escrever para Ana Tercinha. E aí ele ia me mostrando isso. Estude, mas não deixe de brincar. Cresça, mas não deixe a menina. Então eu acho que assim, acho que é importante a gente cuidar dessa criança, que a gente não só foi, mas a gente continua sendo, se a gente souber cultivar. E em processos terapêuticos, em processos educacionais, eu acho que isso é fundamental. Então, você está falando agora de Paulo Freire, eu ia falar mais para frente, mas vamos falar agora. Esse livro, A Casa e o Mundo Lá Fora, que cartas de Paulo Freire para Ana Tercinha, você falou que você tinha 11 anos, você era uma menina, né? Como é que foi Sim, esse encontro com Paulo Freire? Por que que ele acabou te mandando cartas quando ele estava no exílio? Né? Uma coletânea de cartas que ele escreveu para você durante o exílio forçado dele, a partir de 64, após o sim. golpe militar no Brasil, né? Uhum. Isso mesmo. É porque a minha mãe é prima e irmã do Paulo Freire. E é através do meu avô materno que chega Paulo Freire, que é filho de uma irmã do meu avô. Então, meus avós moravam aqui no Rio de Janeiro, no bairro da Urca, e era um prédio pequeno, mas era como se fosse uma casa, porque todo mundo que morava ou era amigo ou era parente, né? Então, era uma casa assim, pernambucana, apesar de estar no Rio de Janeiro, com as portas abertas para todo mundo entrar, e mesmo pessoas estranhas que chegassem assim e diziam bom dia, minha avó perguntava se queria tomar um chá, em tempos que podiam fazer isso. E então, assim, a família visitava muito nos finais de semana, inclusive quem morava em Campos, que a irmã de Paulo Freire morava em Campos, inclusive quem morava em Madureira, que era muito distante, porque não tinha os túneis, não tinha, né, os ônibus, era para pegar trem, ficava um bairro muito distante. E quem vinha de Pernambuco para passar alguns tempos, né? E Paulo Freire era uma dessas pessoas que era sobrinho do meu avô, né? E os dois compartilhavam muito visões do mundo, né? O estar no mundo e o ser político que cada um de nós é. Então ele frequentava a casa, mas para mim, menina, era só mais um parente, Eu nem sabia que né?
grande educador tão importante, e por que que ele estava Não, no... e na ocasião ele ainda não era esse educador tão importante. Ele era um educador, que tinha a sua importância, mas ainda não tinha isso quando ele começou a, a frequentar a casa. Então era natural a presença dele. E só que ele foi, o momento de país foi é, mudando e, e ele, de repente, eu como menina, ouvi assim, e Paulo não virá mais, Elsa também não virá mais, porque eles mudaram de país. Aí eu, menina, achei uma lindeza eles irem para o Chile, né, e perto da neve, e, e eu comecei a ver que a minha mãe escrevia cartas, mas que havia um silêncio também. Então, tinha uma curiosidade assim, que cartas é essas que são, né, que estão juntos com tantas conversas, né, é, ao pé do ouvido. Aí eu perguntei para minha mãe se eu podia escrever para ele. Foi simples assim. Eu nunca tinha escrito uma carta na minha vida. Eu falei, poxa, é minha oportunidade de menina de escrever uma carta. Você começou a escrever. Aí eu comecei a escrever. Eu perguntei se podia. Ela disse que sim, mas que tinha um senão. O envelope, ela teria que me orientar. O conteúdo do envelope, não. Mas o, o envelope em si, endereço, nome. E o que eu achava engraçado também, interessante, que eu nunca podia endereçar a Paulo. Uhum. Eu tinha que botar outros nomes, Alfredo, João, seja lá que for, com outro sobrenome, ela ia me dizendo. É, de regime militar, né? Bem É, e, e também, né? aí tudo isso me fez, me levou a escrever. E ele Uhum. me respondeu e, naturalmente, fiquei feliz e fui escrevendo. As cartas também, e depois você resolveu publicá-las, isso já bem mais tarde. Ele morreu em 1997, se não me engano, e você Uhum. foi isso bem depois. Sim, sim. Aí já foi o trabalho de duas amigas, da Cristina Laclette Porto e da Denise Sampaio Guzmão. Porque, na verdade, eu recebi essas cartas e guardei. E como eu sempre trabalhei na área também da educação, da psicologia, da educação, da formação, eu não falava que eu era parente de Paulo Freire, porque eu achava muito feio chegar e dizer assim, olha, me respeita, olha para mim, porque eu sou prima. Então eu falei, não vou usar o nome dele. E a família inteira fazia isso, assim, ficava aquietada. Se viessem a saber, ok, sou. E aí comentei com a Cristina Laclette Porto, que trabalha com a Madalena Freire, no Instituto Pro Saber de Educação. E aí eu comentei com ela, nós trabalhamos juntas também no CIESP PUC-Rio, né, o Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância. Eu comentei com ela que eu tinha essas cartas, porque a irmã de Paulo tinha morrido, eu estava mobilizada com isso, Madalena Freire também estava mobilizada com isso. E aí a gente conversando, eu falei, inclusive eu tenho cartas que ele me escreveu. Aí ela, peraí, não estou entendendo. Ele escreveu para você? Falei, sim, várias cartas. E o que que ele disse? Eu falei, não me lembro, eu preciso reler, porque eu não releio há muito tempo. E aí foi um processo longo de leitura e de feitura do livro, demorou muito tempo, até eu parar, assim, vendo fotografias, né? A fotografia também com um elemento muito importante no trabalho que elas duas desenvolvem, e para ir acessando memória, para ir facilitando a conversa e puxando esse fio aí. Até que eu falei, gente, chega, depois de muito tempo, eu falei, chega, né? Muito processo terapêutico sem terapeuta. Já falei muito sobre a família, sobre mim, vimos fotografias, agora vocês façam o que vocês quiserem com esse material. Uhum. E aí virou. Aí a Denise
Aí a Denise me deu a deixa. Ela falou: não, mas não somos nós que vamos escrever. Quem vai escrever é você, a Ana Tercinha. Aí eu falei: a Ana Tercinha? É, a Ana Tercinha que vai responder. Aí começou a ser pensado e estruturado. Falei: então acho que dá para ser. Na Tercinha, vou falar com a Ana Tercinha. Se a Ana Tercinha topar. Parabéns aí pelo livro. Voltando agora para as abordagens terapêuticas, né? Quais são as mais comuns dentro da arte-terapia que você tem visto serem eficazes com crianças? Olha, eu na verdade não tenho assim exatamente uma linguagem específica, porque, por exemplo, através do CIESP, do espaço onde eu trabalho, a gente desenvolveu, eu falo a gente porque foi um grupo, né, que inclui um professor do design da PUC-Rio, que inclui parceiros da Rocinha, brinquedistas, enfim. É, nós fomos criando objetos lúdicos, né? Criando brinquedos. A gente chama de brinquedos, mas objetos lúdicos que tem várias formas de, da gente manusear. E a gente percebe que nesse brincar, muita coisa acontece, né? A gente, de repente, para de brincar de roda e deita por cima dos tapetes e começa a contar história. E assim as crianças vão chegando e vão também contando e vão também sugerindo, né? Então elas vão tomando parte, não é alguma coisa dada sem a participação das crianças. A gente mostra, né? Temos esses objetos aqui para a gente brincar. E aí as crianças vão e a gente vai indo atrás delas, né? Você vai E envolvendo a criatividade, o desenvolvimento emocional, até. sim, sim. E isso atravessa tudo, né? Porque quando a gente está brincando mesmo, entregue aquele momento de brincar e de estar junto, né? De estar junto com o outro, ouvindo o outro também, isso é muito terapêutico. Se eu tô entristecida por alguma razão, se eu como criança ou mesmo como adulto, de repente estar naquele conjunto, né, isso favorece a, a aparecer elementos que não estavam previstos, né? Por exemplo, não foi comigo, mas foi com um grupo de jovens que estava trabalhando lá na Rocinha com um desses objetos, tapetes que se juntam e se separam, né? Com crianças lá em creches da Rocinha acontecia muitas coisas. E uma das vezes eles brincavam, corriam, e contavam histórias, e de repente uma criança se afastou um pouco. Como eram vários, e isso eu também acho que é interessante, assim, num processo terapêutico, não estar só um terapeuta. Eu, pelo menos, esse é o meu caminho, assim. Nunca tive um consultório, que também não é o meu caminho, né? Então, assim, eu acho sempre importante ter pelo menos duas pessoas, porque a gente propõe e observa quando a gente junta, uma viu uma coisa, outra pessoa viu outra, então a gente entende melhor aquele momento e aquele grupo. Mas dessa vez, os jovens relataram que uma criança se afastou, um deles, que já estava instruído para isso, né? Se alguém se afasta, não fica chamando, né, e obrigando a criança a estar. Vai entender, se desloca um e vai entender o que está acontecendo. Se a criança quiser falar, fala. Se não quiser, não fala. E aí, por acaso, uma criança foi falando de abusos em casa, é, e a menina ficou assim surpresa de como a criança entendeu que aquele espaço e que aquela pessoa, aquele jovem, podia ouvi-la. E com isso,
a jovem também entendeu, e aqueles jovens também entenderam, que ali era também, mesmo que não fosse a intenção, um espaço terapêutico. E que Uhum. não eram eles que teriam que resolver, mas eles teriam que acolher, ouvir e falar para quem pudesse de fato ajudar aquela criança daí para frente. Então, eu acho que assim, a gente sempre tem que cuidar quando a gente está contando uma história, quando a gente está brincando, porque mesmo que a intenção não seja terapêutica, a gente desperta nas pessoas, né, aqueles núcleos que podem ser de alegria, mas podem ser de sofrimento. Ou seja, desperta emoções na criança. Sim, Agora, de qualquer forma, a arte-terapia, aí as histórias, o brincar, acaba ajudando a criança a lidar com essas emoções difíceis, né? No caso, sim, você um exemplo que você presenciou, né? Mas também pode ajudar a lidar com emoções como ansiedade e até raiva, sim, né? sim, 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 sim. Bastante. Então, é importante a arte-terapia nesse desenvolvimento, né? Uhum, uhum, exatamente. Uhum. E fale. Pode continuar. Não, não, é porque vocês viram ali a boneca quando a gente estava começando aqui. É, aí ia falar por um outro viés, mas para chegar nessa questão terapêutica também, numa livraria que eu trabalhei, uma livraria infanto-juvenil durante muitos anos, que ficava bem perto aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul, bem perto do Tabajaras, que antes era Mangueira de Botafogo, antes de ser um complexo muito grande. E algumas crianças frequentavam essa livraria, né? Vinham com pessoas de lá que levavam, professoras ou líderes comunitários, que levavam as crianças para ouvirem histórias. E um dia elas contaram para a gente sobre uma antiga primeira moradora, né? O que contavam, né? Primeira moradora do local, né? E foram contando a história dessa mulher que era pioneira ali e o quanto que ela contribuiu para a construção daquele lugar. E foram contando a história dela, disse que chamava de Ayá. E aí, o que que aconteceu? A gente acabou criando uma boneca que representava essa mulher, e com isso a gente podia ouvir e conversar sobre as questões, né, do dia a dia dessas crianças, né? Porque aí lembravam de uma coisa, lembravam de outra, lembravam de uma pessoa, né? E muitas vezes chegavam agitados demais porque tinham vivenciado situações de violência, né, muito explícita pelas ruas, né? Então, é, é isso, a gente acolhia, né? Não era a intenção não era, né? A intenção era sempre contar história, conversar, tá entre livros, mas com esse material a gente estava sempre preparado para ir desdobrando e ouvindo as crianças. Então surge essa boneca que foi muito importante para esse grupo. Interessante. Com tudo que você falou, é importante a gente olhar para cada criança como um indivíduo muito especial, particular, né? Ou seja, aquela história de antigamente que a gente via as crianças muito mais iguais, ou seja, cada uma tem as suas peculiaridades, né? Cada uma vive problemas diferentes. Então, Uhum, falou, se ela se afasta, deixar ela e não falar, volta, volta, vem para cá, vem para a sim, roda. sim, sim, sim. Ver, a criança, o porquê que ela toma determinadas atitudes ou faz determinadas carinhas, né? Então, entender Uhum. cada uma como um indivíduo muito particular, né? Sim, sim, sim. É importante a gente estar atento sempre, né? É isso. É atenção naquilo que você está propondo, mas prestando atenção no conjunto, porque é um conjunto, se for esse o caso, que é como eu prefiro trabalhar. É, e também saber quando não interferir. Uhum. Porque, por exemplo, numa outra escola, é, que fica
que fica na Praia Vermelha, perto de um local militar, que muitos militares de outros lugares, de outros países, enfim, chegam lá para fazer informação, militares em formação. E aí, de repente, tinha residências próximas à escola também, enfim, era tudo junto ali na Praia Vermelha. E aí, de repente, aparece na escola, era educação infantil, um menino coreano, que só falava coreano. Então, chegaram lá e assim, as professoras arrancaram o cabelo. Como é que eu vou fazer? Porque a gente não entende nada que esse menino fala. E até como é que a gente vai fazer para aprender coreano? Vai ser um difícil, isso e aquilo. Então, assim, começaram a olhar aflitas querendo contribuir, mas pro desafio, né? E, no entanto, as crianças brincavam e conversavam com ele as, as brasileiras em português e ele em coreano. E dava certo. E dava certo. Então a gente falou: o que que nós adultos perdemos? Porque nós não estamos conseguindo conversar com ele. Mas a linguagem do brincar faz isso, Nossa, né? a linguagem do brincar é universal também, né? Pois é. E eles entenderam rápido. E o Hum. menino continuava falando coreano e eles falando português, e tudo certo. Bom, agora, Natécia, eu peço licença a você para dar um aviso importante e nós voltaremos a conversar daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá bom? Tá bom. Desde 2007, a Associação Vive e Deixe Viver realiza o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. É um evento que tem como objetivo trazer ao debate a saúde mental, em especial em crianças e adolescentes. Patrocinado pelo Instituto Helena Floresbal e realizado pela Associação Vive e Deixe Viver, este ano o evento ocorrerá em São Paulo, no dia 19 de outubro, no auditório da Escola de Enfermagem da USP. Acesse o QR Code que aparece aí na tela e saiba mais sobre esse evento. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já a conversar com a Natércia. Até já. A melhor história é aquela que se aprende contando. Seja um apoiador da associação Viva e Deixe Viver. Acreditamos que o poder de uma boa história é capaz de humanizar as áreas da saúde e educação. Acesse o nosso site e venha promover o hábito da leitura, cultura, lúdico e criativo. Colabore com quem promove essas atividades desde 1997. Voltamos com um programa de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Nós estamos conversando hoje com a escritora e psicóloga Natércia Lacerda, que também é formada em arte e educação. Ela tem se dedicado à infância, trabalhando com brinquedos, brincadeiras, literatura, artes plásticas e teatro. Natércia, em relação ao trabalho feito pela Viva, com a criação e contação de histórias, você acha que essa prática pode ser vista como uma ferramenta importante para o desenvolvimento das crianças? Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mesmo puxando o fio do que a gente já estava conversando, eu entendo que a arte, todas as artes, acho que elas são estruturantes, né, da nossa formação ao longo da vida. Para as crianças, então, assim, oferecer a elas espaços onde elas possam manusear livros, manusear diferentes elementos, se expressar o corpo, ouvir música. Eu acho que tudo é muito importante permitir esses espaços e favorecer esses espaços, né? Nas escolas, nas casas, nas praças. Vou contar um exemplo aqui. Uma vez, na casa de um amigo lá em Lumiar, que é aqui uma cidade serrana, no Rio de Janeiro, é, esse amigo mora numa casa, os filhos eram pequenos na ocasião, e um deles, uma hora, eu fiquei observando, porque eu gosto de observar as crianças, e ele começou a organizar, mas
que, em princípio, um adulto podia achar que estava desorganizando, ele começou a pegar brinquedos diferentes, objetos diferentes e botar no meio do caminho, mas deixou um cantinho para a gente passar se precisasse. Ele organizou aquilo e eu de longe fiquei só observando, porque eu acho que em alguns momentos a gente tem só que observar, né? E fiquei prestando atenção e ele depois pegou um barbante e amarrou tudo. Foi amarrando uma coisa na outra, na outra, na outra, isso já era à noite, organizou tudo. E depois todo mundo foi dormir e também ninguém se importou muito com isso e eu fiquei só com essa imagem. No dia seguinte, estava no meio da casa, então alguém desfez aquele. E quando eu acordei antes das crianças e vi que tinham desmontado, eu falei, agora eu vou ficar de olho nele. Eu ver o que que ele vai, qual a expressão que ele vai, né, mostrar. Aí ele foi descendo a escada, chegou, olhou e foi brincar. Olhou, sentiu a falta daquilo, tipo assim, cadê aquilo tudo que eu fiz? Ah, tudo bem, vou fazer outra coisa. Então, assim, acho que a gente precisa respeitar o que as crianças fazem. Se pudesse ter deixado montado lá para depois ele desfazer ou não, seria melhor. Mas estava de fato no meio da casa. Uhum. Então, com outras pessoas andando. Então, foi isso que aconteceu. Falando aí da importância do trabalho da Viva, voltando à contação de histórias, você estava falando para mim, antes da gente começar o programa, sobre livro infantil, né? E Uhum, na hora de contar uma história, é importante você pensar muito bem, escolher histórias que têm a ver com a criança, não é isso? Como é que você escolhe livros para contar história para as crianças, ou para falar para elas lerem? E que uhum. dicas de livros que você daria? Olha, tem muitas questões nessa escolha, né? Como também na escolha de brinquedos também. Primeiro você tem que cuidar, você tem que ler os livros, né? E você tem que entender se aquele livro está sendo preconceituoso, está discriminando alguém, está, enfim. É, é importante e saber escolher, porque não é qualquer livro que é qualquer autor ou autora que de fato esteja contribuindo para um aprendizado aberto, né? E não direcionado a uma filosofia, a uma religião, a uma intenção específica de, seja doutrinação, seja de condicionamento. Eu acho que a contação de histórias, ela precisa abrir o mundo mais ainda, né? E ir mostrando os diferentes caminhos, as diferentes formas de ler o mundo, como o Paulo Freire dizia, né? O mundo tem muitos jeitos de ser olhado, né? Então, é atravessado pelo cuidado, atravessado pela bondade, assim a gente espera, né? Então, essa escolha é muito importante. Não pensar assim, já tem um livro para criança, vou ler. Eu, adulta, tenho que ler antes e Nossa, entender se é o momento também, pode ser um livro ótimo, mas é o momento de contar para aquele grupo, é o momento de contar para aquela criança, né? E podem ser relatos orais também, mas todos eles também pensando assim, é a hora, né? Então, e ouvir as perguntas que as crianças fazem, ou então assim, se ela interrompe no meio para perguntar alguma coisa, não, não interrompe porque eu tô, não, interrompeu, faz parte. uhum. Interrompe e você, como adulto, como profissional, você retoma o fio da história, né? Isso Então, quer dizer, né? A observação. oi? Escuta o que a criança tem a dizer, a observação dela, essa troca. Sim, 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 sim. Se está ficando distraída demais e já não está muito interessada, e aí você insiste porque você acha que aquela lei é importante. Então, assim, tem que. A observação, a proposta e a observação e a nossa postura tem que estar dialogando o tempo todo, né? A E gente com a gente mesmo. agora para as crianças? É, Oi? que livro Fale. infantil você tem lido ou indicado para crianças?
Bem, um deles está aqui do meu lado e eu estou lembrando de outro. Tem um livro aqui do Manuel de Barros, Hum, Exercícios de Ser Criança, que é esse aqui. uhum, Ele, ele na verdade, tem. As ilustrações dos livros também contam. Isso é importante que os adultos, não profissionais, os profissionais sabem disso, mas entendam que é, se existe um desenho, esse desenho ele conta história. uhum, Ele conta história, ele conta coisas. E, por exemplo, aqui tem uma frase que é linda. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. uhum, Aí a pessoa pode perguntar, mas isso é livro para criança? Por que não? Por uhum. que não, né? Então, esse é um livro que eu sempre sugiro, porque tem ilustrações lindas das bordadeiras mineiras. Então, é um livro que é todo é, bonito, bonito assim, inspirador, né? Mesmo. E como a criança gosta dos desenhos, das ilustrações dos livros, é tão importante. Sim, Às vezes, sim, pega um livro infantil que não tem ilustração nenhuma e muito texto, quer dizer, depende da faixa etária, você não pode ficar, porque faz parte da história essa coisa da imaginação, né, de você imaginar como é, aí através dos desenhos a criança voa. Então, essa é uhum, muito importante a ilustração no livro infantil, pelo com menos. certeza, com certeza. Ela é cuidadosa. Tem um outro que aí eu teria que me deslocar para encontrar ali na minha estante, que está aqui atrás, Não tem- é o chamado de Sossu. Uhum, Fala de uma aldeia em algum país africano, que agora eu não estou me recordando, e que nessa aldeia tinha um menino que tinha as pernas finas, acho que é isso, e não conseguia andar, né? E ficava sempre meio que deixado ali de lado. Ah, ele não pode brincar, ele não pode caminhar, então. E as pessoas, os adultos, trabalhavam muito longe, né? Tinham que se deslocar muito da aldeia para buscar o sustento e tudo. E aí, um dia, o menino estava sozinho lá e começou, se não me engano, uma ventania, alguma coisa assim que ia atrapalhar muito, ia destruir muita coisa, as casas e tudo. Então, ele foi se arrastando e procurou o tambor. Ele uhum. foi se arrastando, se arrastando, se arrastando até chegar naquele tambor e começou a tocar. E começou a tocar. E de longe, eles disseram: mas quem está tocando? É ele. Se ele está tocando, é porque alguma coisa séria está acontecendo. E, na verdade, ele acabou salvando a aldeia de um intempérie muito grande. Então, esse é um livro. É isso. Existem livros que valorizam e que mostram, por exemplo, que um menino que tem as pernas finas e que não consegue andar, ele, ele pode contribuir, ele não precisa ficar do lado. E acaba que alguém pensou, vamos fazer uma cadeira para ele, ou uma cadeira de rodas, não exatamente, vamos fazer uma cadeira para ele poder ir com a gente para, não para tão longe, mas para um lado, para o outro. Então, isso é isso, a gente tem que incluir todo mundo, sempre, né? Então, as histórias precisam ser muito cuidadas na hora que a gente escolhe. Então, eu tenho esses dois livros como sugestão, por exemplo. Tá E A certo. Casa e o Mundo Lá Fora. Cartas que a Natercinha escreveu e recebeu do Paulo Freire. Só por curiosidade, eu tive o prazer de entrevistar o Paulo Freire quando eu apresentava o programa Escola Viva na TV Cultura, e foi uma entrevista Hum. muito maravilhosa com ele. Foi um privilégio conhecê-lo. Ai, que bom, que bom. Ele era muito, Muito muito boa carinhoso. praça. É, Mudando de assunto, para terminar esse bloco, como é que você vê o futuro da arte-terapia
na educação? Quais são as áreas que precisam de mais pesquisa e desenvolvimento para expandir essa prática nas escolas? Eu acho que, antes de tudo, é preciso que os professores estejam preparados para isso, né? Que os professores possam. Porque o que que acontece? Um professor, hoje, seja de qualquer área, tem um volume para poder conseguir o seu sustento, trabalha em duas escolas, pega um ônibus para cá, para lá, e ele tem tempo para, de fato, estudar? Tem tempo para isso? Possivelmente não tem muito pouco, né? Porque ele vai ter, ou que, se forem crianças maiores, corrigir provas, pensar nisso, pensar naquilo, pensar no que vai fazer no dia seguinte, mas tem família, tem casa, tem transporte, tem. Então, eu acho que era importante existir espaços para os professores, dentro da carga horária deles. Eu sei que existem algumas, mas eu acho que são poucas, né? Eles precisam ter tempo e para isso precisam ganhar melhor, né? Se trabalhar num turno só, ele vai conseguir ir ao teatro, ir ao cinema, que um professor precisa, qualquer trabalhando com qualquer idade. Precisa ir ao teatro, precisa ir ao cinema, precisa assistir filmes, precisa ler livros, não necessariamente livros só técnicos e didáticos, tem que ler livros, romances, gosta de ler o quê? Né? Tem que ter espaço para escrever, né? E, e se não tiver esse espaço, os professores vão ficando mais diretivos, assim, tem que fazer isso, então é isso que eu vou fazer, né? Então, muitas vezes fica assim, esse professor é ruim. Tá, mas por quê? A pergunta, o porquê é sempre importante, né? Por quê? Então, se tem alguma coisa errada, pode ser ele próprio que esteja precisando de alguma outra orientação, alguma conversa, mas pode ser simplesmente o sistema que a gente precisa estar olhando para que funcione de uma forma mais leve. É difícil nesse mundo, mas com mais leveza de intenção, enfim, É, alguma coisa assim. um olhar, né? Um olhar. É, Uhum. prestar atenção naquele professor, porque senão ele fica só carimbado, né? Tá Ele é certo. ruim. É ruim por quê? Né? Que nem aquela criança bagunceira, né? Eu lembro que há muitos anos, uma vez, e aí eu não vou julgar a professora, porque é isso que eu estou falando, é um esquema complicado. Era numa escola pública e tinha um menino que ele endiabrado, né? Daqueles endiabrados, assim, ele mexia na carteira enquanto a professora estava dando aula, ele mexia na carteira de todo mundo, ele atiçava todos os alunos, enfim. Ela não conseguia dar aula, as crianças ficavam agitadas e começava todo mundo a agitar. Aí um dia ela fez o seguinte, ela tirou a criança da sala, botou lá fora, mas ele voltava. Então ela trancou a porta e não deixou o menino entrar mais. O que que aconteceu? O menino começou a bater na porta e a chutar a porta e a gritar porque ele queria entrar. Ele foi para a escola para estar em sala de aula. Eu vou julgar essa professora assim, de pronto? É. Que estrutura ela teve para poder dar conta desse menino? Né? Estrutura pessoal, mas que estrutura, né, relacional ali com seus pares, atualmente até já tem uma outra figura, né, nas escolas, que é aquele que acompanha um aluno específico, né, que fica junto com o aluno específico. Eu tenho uma amiga que está trabalhando especificamente com isso. Então, o papel dela é estar naquela sala de aula com aquela criança, estar ali do lado para poder Dá um suporte. ajudá-la a fazer parte, né? Ajudá-la a fazer parte e não ficar alijada ou sendo apontada, ai, que chata, que está atrapalhando tudo, né? Então, isso é importante. Tá certo. Natércia, nós vamos fazer mais uma pausa, voltamos já já. Agora, para falar um pouquinho sobre a Viva. A Associação Vive e Deixe Viver é uma organização que, desde 1997, desenvolve o seu trabalho em 4 frentes:
voluntariado, saúde, educação e cultura. Todas as frentes são promovidas a partir da ferramenta milenar de contar histórias. A Viva oferece diversos cursos em formação lúdica e forma voluntários para atuação como contadores de histórias em hospitais. Acesse o site pelo QR Code que aparece aqui e conheça mais sobre essa prestigiada associação. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já para falar com Natércia. Até já. A Domingueira é o seu encontro com a fantasia e com a magia. Aqui você encontra histórias que despertam a sua imaginação. É nas manhãs de domingo. Confira a programação e venha se divertir com a gente. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver. Através da contação, levando educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. Para continuar esse trabalho, precisamos da sua ajuda. Seja um contador ou apoiador. Viva e Deixe Viver. O que a gente faz, conta. Voltamos para o bloco final da nossa entrevista com a educadora, psicóloga e escritora Natércia Lacerda. Natércia, desde 2002 você é membro do CIESP, que é o Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância, que é associado à PUC-Rio. Qual é o foco principal do CIESP? Na verdade, as infâncias em suas diferentes, né, faces e assim todas as leis que estão ligadas à infância, o que funciona, o que não funciona, os planos nacionais, estaduais, municipais, enfim, é um centro que pesquisa infâncias nas suas diferentes faces no sentido de institucionalizações, de expressões, enfim. E ele desenvolveu, se não me engano, uma parceria muito importante com jovens e profissionais da Rocinha, que deu origem ao Sim, Centro de Educação Lúdica da Rocinha, né? Como é que surgiu sim. essa ideia? Você participa desse projeto? Sim, sim, há muitos anos eu participo desse projeto, porque o CIESP, a sede da PUC, onde o CIESP está instalado, é bem próximo à Rocinha, é vizinho, né? Todo mundo no bairro da Gávea e subindo a Estrada da Gávea já é Rocinha. E de um outro trabalho antigo, na Brinquedoteca Carretel de Folia, que aí foi um outro processo, que eu podia ter falado, mas enfim, fica para depois. Eu conheci a Martinha, que é brinquedista, numa instituição lá muito antiga, lá na Rocinha, a Ação Social Padre Anchieta. E na ocasião também tinha o Antônio Carlos Firmino, que estava na coordenação, e através do Brincar, que é o caminho que eu fui trilhando por muito tempo, é, ele eu conheci e a gente foi inventando aí o que a gente pode inventar de dessa brinquedoteca não ficar só restrita aqui, né? Então a gente acabou que foi pensando, juntando com outras pessoas, aí é uma história muito longa. E a gente foi criando objetos lúdicos, né, que têm diferentes formas de interações e que brinca todo mundo, brinca criança grande, criança pequena, adulto, mais velho, vira assim como um tapete para contar histórias, vira como um tapete para conversas. Então, foi assim que eu fui entrando na Rocinha, através das crianças. E, na verdade, foram alunos que me levaram lá, né? Então, é isso. As crianças me levaram. Eu segui as crianças, na verdade, foi isso. Eu segui na minha vida as crianças. E o CIESP, quando eu estava lá, a gente foi desenvolvendo juntos, né, com essa perspectiva de ouvir
ouvir crianças, né, nos seus diferentes lugares de moradia, ou lugares de estudo. Então, é muito amplo. Aí, para falar do CIESP, eu precisaria um outro tempo. Mas, enfim, é um projeto que é um sucesso na Rocinha. Ah, sim, o Centro Lúdico da Rocinha foi durante muito tempo, ainda é, mas assim, já teve um período que foi na gestão do Gilberto Gil, no Ministério da Cultura, lá atrás, nós entramos junto a esses núcleos todos de pontos de cultura, viramos um ponto de cultura e andamos Brasil afora, estado do Rio afora e Brasil afora, com os objetos lúdicos, com as brincadeiras, aí é um trabalho muito longo. Matércia, no começo desse ano você lançou um romance que se chama Entre, e também tem troca de cartas durante o regime militar. É, conta um pouquinho para gente sobre esse romance. Foi o primeiro romance? Foi o primeiro romance, e é esse aqui, o Entre. E, na verdade, eu nunca tinha pensado em escrever para adulto, quando a gerente editorial da editora Zit, a Laura Van Bockel, ela me perguntou se eu não tinha material para escrever para adulto. E eu falei, acho que não, mas vou pensar. E aí fui buscar nos meus escritos lá de adolescência, é, alguns trechos de que eu registrei sobre andarilhos das ruas. Quando eu era criança, isso me movia muito também, assim, caminhando pelas ruas de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. É, eu via pessoas com feridas nas pernas, sem auxílio, sem cuidado. E eu estranhava muito, uma família de médicos também, por que era possível, né? Como que era possível. E ao longo da vida eu fui prestando atenção nessas pessoas que estavam pelas ruas sem amparo. E uma delas, eu já era adolescente, depois jovem, tinha um homem numa das ruas de Botafogo que costurava muito, mas costurava e se vestia com modelos assim, com roupas como se fossem de grife. E depois que ele costurava, pegava as sacolas dele e caminhava descabelado pelas ruas de Botafogo e aí eu me recordava das outras pessoas que eu vinha observando desde sempre. Então o livro começa por com essa intenção, fui buscar escritos antigos, né, e fui juntando uma coisa com a outra até que cheguei numa personagem feminina que se chama Ana e que, por questões de, de distanciamento do irmão, e de muito sofrimento causado na época da ditadura militar no Rio de Janeiro, com o sumiço dos pais, e, e depois com a morte dos avós, ela e o irmão se mudam para a Europa, e a história vai acontecendo lá. O caminho do irmão é ligado às pessoas que vão de um lado para o outro, fugindo das guerras, fugindo da morte, da pobreza. Então, o irmão Antônio, era fotógrafo e sempre trabalhando nessa questão dos refugiados, e a Ana, uma bailarina, e do teatro também, que os dois expressavam, né, e expressam os absurdos do mundo. Então, é isso, aquele senhorzinho lá de trás, com a perna aberta, sem cuidado,
foi me chamando para essas observações e acabou que eu juntei uma coisa daqui e dali e fiz esse livro. Você, Natécia, você sempre teve um olhar, né, para questões ligadas à justiça social, direitos humanos, Sim, desde a juventude. desde a juventude, né? Até porque é isso, sempre fui de uma família que questionava, né, os sistemas, questionava, né, a ordem, a ordem estabelecida, né, e aí falamos também do Paulo Freire, aí é atravessado por pensamentos, Paulo Freire era parte da conversa, ele virou quem ele foi, mas o meu pai conversava sobre política, sobre educação, o meu avô conversava sobre educação, minha mãe também, então, assim, é uma família de educadores, então, tudo isso me constitui. Tá certo. É E, isso. Tércia, foi um prazer enorme. Pena que o nosso tempo acabou. Foi um prazer enorme te receber aqui no programa. Muito obrigada. Obrigada a vocês, enfim, espero que tenha corrido tudo bem na nossa conversa. Por mim, foi ótimo. Foi uma delícia. Obrigada mesmo. Tchau. Os nossos agradecimentos a você também, que nos acompanhou até aqui. E um agradecimento especial ao Instituto Helena Floresbal, patrocinador do 17º Workshop, A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas, do qual essa entrevista faz parte, com realização da Associação Viva e Deixe Viver. Uma boa noite e muito obrigada pela atenção.